A internet está cheia de picaretas. As fake news ganham engajamento, as pseudociências se disfarçam de opinião e dados frágeis são veiculados com mais força até do que evidências robustas. Isso confunde a população, fragiliza tomadas de decisão e mina a confiança nos profissionais de saúde. Diante de um cenário desses, me parece que profissionais capacitados que optam por se omitir acabam tendo uma posição que é quase que uma conivência. Durante muito tempo eu me manifestei aqui nas redes sociais, precisei de um tempo, descansei, cuidei de outros projetos, mas a verdade é que isso tem me inquietado já há algum tempo. E nas últimas semanas eu conversei com vários colegas que estão insatisfeitos com os rumos que a medicina, a prática de saúde vem tomando. Então, as novas demandas, os novos desafios. E aí eu resolvi, então, criar esse espaço, que na verdade é um podcast que se chama Entre Casos e Condutas. A ideia é trazer ciência, mas discutir também ética, atuação no mercado de trabalho, né, sempre com um olhar muito humanizado, clínico, e se preocupando com aquilo que vai fazer mais diferença na vida dos nossos pacientes, a qualificação do cuidado, a educação médica ou em saúde com qualidade. Eu participo dessas discussões diariamente dentro das universidades, dentro das sociedades representativas, mas eu entendi que isso precisava ser ampliado. Então, para você que não me conhece, né, eu sou Dani Caldas, eu sou pediatra, sou infectopediatra e sou professora, e esse aqui, então, é o Entre Casos e Condutas. Sejam bem-vindos. Para esse nosso primeiro episódio, eu escolhi juntar aqui dois temas, que são dos temas que eu mais me debruço, então, que é vacinação e resistência antimicrobiana. E a ideia é a gente entender, né, como que as vacinas podem nos ajudar nesse combate à resistência antimicrobiana. Por que, então, falar sobre esse tema, resistência antimicrobiana? Ninguém aguenta mais falar, tem uma CCIH aí atrás de você, se você atua no hospital, falando sobre isso, né? Apesar de todo mundo já ter ouvido falar sobre esse tema, toda vez que eu discuto sobre isso, eu tenho a impressão que as pessoas acham que é um problema do futuro, que é uma coisa que talvez alguém tenha que se preocupar, mas não necessariamente eu tenho que me preocupar, né? E, na verdade, o que a OMS já destaca para a gente há alguns anos é que a resistência antimicrobiana é uma das nossas principais ameaças à saúde global. Já há alguns anos ela vem listada pela própria OMS como as principais ameaças e aí o que a gente tem que combater com prioridade, junto com outros temas, obviamente, né? Estimativas globais de 2019 associavam quase 5 milhões de mortes à resistência antimicrobiana. E quando a gente avalia as mortes, óbitos causados diretamente por ela, mais de 1.200.000 casos, né, o que é assustador. Quando a gente traz para o cenário da pediatria, a gente tem que entender que o pediatra, não só aquele que está dentro do hospital, mas aquele que atua em consultórios, lida diariamente com isso também. A gente tem discutido já há alguns anos, né, os pneumococos com sensibilidade reduzida, as penicilinas e até cefalosporinas para os tratamentos de meningite, os estáfilos áureos resistentes a meticilinas e oxacilinas, né, e os BGNs multiresistentes, e às vezes, sim, em ambiente hospitalar, mas também em ambientes comunitários, então crianças com infecções urinárias por ESBL, né, não dá mais para a gente achar que isso não é um problema nosso, né, o pediatra tem que, de maneira bem contundente, começar a se preocupar com isso. E como que as vacinas podem nos ajudar nesse combate? Então, eu elenquei aqui basicamente três frentes de ação, de atuação das vacinas em relação a isso. A primeira delas, quando a gente se vacina contra alguma infecção bacteriana, na qual eu demandaria antibiótico para tratamento. Então, um exemplo muito clássico e icônico, inclusive, é a vacinação contra hemófilos influenza. Então, quando a gente começou com a vacina contra hemófilos influenza tipo B no calendário nacional de imunização em 1999, a gente teve uma redução drástica, uma mudança do cenário das meningites bacterianas, né, que antes era o agente infeccioso, agente bacteriano mais comum das meningites bacterianas, né, deixou de ser, hoje responde por 3% de todas as meningites bacterianas do Brasil. Quando a gente vai para a população pediátrica, uma prevalência um pouquinho maior, mas assim, ainda assim muito menor do que antigamente, e a gente mudou muito o cenário das epiglotites também. Então, quando eu não tenho mais esse tipo de infecção, né, o raciocínio é óbvio, então eu paro de prescrever o antibiótico, eu reduzo a pressão seletiva que eu estou fazendo, então eu deixo de acelerar esse processo aí de aquisição de resistência
pelas bactérias. Mas a gente tem outras situações que talvez não sejam tão diretas. Então, por exemplo, quando a gente consegue combater de maneira efetiva os casos de coqueluche através da vacinação. Apesar da gente não ter Bordetella, pertussis resistentes, né, não é algo que nos preocupa, quando eu reduzo a existência ou a frequência dos casos de coqueluche, eu reduzo muito a prescrição de macrolídeos, tanto para os casos em si, mas quanto para a quimioprofilaxia dos contatos. E aí a gente também já discutiu nas minhas redes, em congressos que a gente já participou, a importância da gente reduzir sempre que possível a prescrição dessa classe, entendendo que eles são um dos principais agentes de seleção aí, por exemplo, dos pneumococos com sensibilidade reduzida, mesmo quando são doses baixas e tratamentos curtos, né? E a gente pode falar também, por exemplo, do pneumococo. Então, a gente tem dados aí de países diversos, dados globais, de desde quando a gente começou a utilizar as vacinas pneumocócicas conjugadas, uma redução expressiva dos números de atendimentos por otites médias agudas, das taxas de internação por pneumonias comunitárias e uma redução muito expressiva das doenças invasivas pneumocócicas por aqueles sorotipos que eram contemplados nas vacinas inicialmente utilizadas. No Brasil, por exemplo, quando a gente pega dados da utilização da vacina pneumocócica 10 valente, a gente tem dados robustos aí de redução de mais ou menos 26% das hospitalizações de menores de 2 anos por pneumonias, fora outros dados de redução de incidência das meningites pneumocócicas em diversas capitais do Brasil. O que é interessante a gente perceber, né, que quando a gente fala do pneumococo em si, a gente fala da redução da incidência, né, e da redução consequente do uso de antibióticos, mas a gente também consegue ampliar para o segundo forma, né, ou frente de combate das vacinas em relação à resistência. Então, que é quando a gente consegue reduzir a circulação de uma cepa específica da bactéria que está relacionada à resistência. Então, com o pneumococo a gente já vivenciou isso, então a gente também tem dados brasileiros muito robustos, inclusive publicações do Grupo de Infectologia Pediátrica de São Paulo, que mostram a redução da resistência às penicilinas e aos macrolídeos quando a gente começou a utilizar a vacina pneumocócica 7 valente, principalmente relacionada aí à redução da circulação na comunidade dos sorotipos 14 e 23F, que na ocasião eram aqueles que estavam mais relacionados à resistência antimicrobiana. Quando a gente começou a utilizar a vacina pneumo 10, então essa redução se manteve durante um tempo, mas no pneumococo a gente tem um fenômeno que chama um fenômeno de soro substituição, então que a gente começou, com o passar do tempo, a ver alguns outros sorotipos não vacinais circulando. Então atualmente aquele que mais responde às doenças invasivas pneumocócicas no Brasil, nos nossos dados de vigilância, o 19A, e que atualmente está muito relacionado aí com o aumento das nossas resistências às penicilinas, mas também às cefalosporinas quando a gente fala de meningite. E aí foi por isso, né, que a gente tem discutido nos últimos meses, inclusive o Ministério da Saúde, sobre a ampliação da valência das vacinas pneumocócicas que a gente usa. Então, como uma estratégia mesmo de atualização, com o objetivo da gente reduzir a circulação desse sorotipo específico, o 19A, e conseguir também ter uma redução nas taxas de resistência. Então, vejam que é interessante, né, que as políticas de vacinação, elas não são só direcionadas a uma redução de morbidade e mortalidade, mas também utilizadas como uma estratégia de stewardship mesmo, antimicrobial, né, e que são, inclusive, reconhecidas pela OMS, que a gente vai comentar um pouquinho mais à frente. Mas a terceira frente que a gente tem, então, de redução de resistência, o combate de resistência através das vacinas, é quando a gente faz a prevenção de infecções virais, exatamente. E aí aqui, pensando em dois mecanismos, né, ou duas formas importantes desse impacto. O primeiro deles porque a gente sabe que muitos quadros virais eventualmente são diagnosticados ou porque eu tenho uma febre mais persistente ou um quadro clínico mais florido, como infecções bacterianas, e muitas vezes justificam a prescrição de antibiótico. Então, isso, inclusive, está bem documentado em relação à vacina de influenza, que a gente tem uma vacinação anual, muitas vezes capaz de reduzir atendimentos em pronto atendimento,
atendimentos relacionados a otites e sinusites, e muitas vezes com dados até de redução de 30% a 40% das prescrições ambulatoriais de antibióticos, provavelmente aí relacionados a essa prescrição, vamos colocar assim, inadequada, entre aspas. Mas uma outra coisa que é muito importante, que muitas vezes as pessoas esquecem, e que a cada ano que passa isso está mais bem documentado, é que os quadros virais, eles são uma porta de entrada para as infecções bacterianas. Então, sejam elas de via aérea superior, mas também de via aérea inferior. Então, quando eu opto por me vacinar, por vacinar minha criança, por indicar uma vacinação contra agentes virais para o meu paciente, né, então seja COVID, influenza anual, agora com as novas estratégias de prevenção para os pequenininhos de vírus sincicial respiratório, eu reduzo também a taxa de complicação bacteriana secundária. Então, eu reduzo também a prescrição de antibiótico para esses quadros, além de prevenir agravamento, né, internações e etc. Então, uma das coisas que a gente precisa, né, e que é o objetivo principal desse episódio inicial, é a gente entender que as práticas de saúde, elas estão todas integradas, né, e para a OMS, isso é claro, vacinação é um dos pilares do combate, da prevenção à resistência antimicrobiana, junto, é claro, né, da prescrição consciente, da vigilância laboratorial, genômica, inclusive, e de todas as ações de prevenção de controle de infecção. Nós, como pediatras, precisamos estar mais atentos. Nós somos uma das especialidades que mais prescreve antibióticos em termos de volume mesmo. É porque a gente prescreve mal? Claro que não, né? Assim, eventualmente pode ter essa situação, mas a gente tem que lembrar que em termos epidemiológicos, a maior parte das infecções acontece na primeira infância. Então, é natural que isso aconteça. Então, aqui eu chamo atenção para também outros 2 pontos, né? E para a gente ir caminhando aqui para a mensagem final. Primeiro, gente, pediatra tem que saber muito antibiótico. Não pode deixar essa informação, esse conhecimento só para o infectopediatra, só para o especialista, porque isso faz parte do dia a dia do pediatra, estando ele no consultório, né, na unidade básica de saúde, no pronto atendimento ou dentro do hospital, da internação, da UTI. Mas a gente também tem que ser defensor de todas as estratégias que conseguem atuar de maneira a reduzir as taxas de infecção, reduzir as prescrições de antibiótico, para de forma que a gente consiga salvaguardar essas drogas que a gente tem hoje para as populações, né, e para as gerações atuais e futuras. Então, para que os nossos tratamentos sejam realmente eficazes, ok? Bom, não foi à toa, né, que eu escolhi esse primeiro episódio, esse primeiro tema para o nosso primeiro encontro. Eu espero que ele tenha sido muito rico para você, né? Se você quiser saber mais sobre esse tema, nas minhas redes sociais a gente fala muito sobre isso, tem muito conteúdo antigo, e eu te convido a me seguir lá, danicaldas.infectoped, se você já não segue, mas nos seguir aqui também no Spotify e no YouTube, porque a gente vai trazer muito mais conteúdos como esse e a gente vai aprofundar nos temas diversos, né? Como eu falei, esse é um espaço para a gente discutir ciência, para a gente qualificar o cuidado das nossas crianças, mas também para a gente ampliar a nossa discussão de ética, atuação no mercado de trabalho, né? E trazer a vida real aí para a nossa prática diária. Eu aproveito para já te convidar para o nosso segundo episódio, né? Aqui nesse podcast, nós vamos alternar episódios em que eu venho trazer um pouco dessa discussão de pediatria, de infectopediatria, mas também episódios com convidados, nos quais a gente vai ampliar a discussão para esses outros temas. E o nosso primeiro convidado é um convidado, assim, especialíssimo, ele tem um espaço muito importante na minha formação, na minha atuação, né? É uma pessoa que eu respeito muito, e nós vamos discutir sobre medicina em transição. Eu te espero lá. Até mais.